pastor. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado, viu? Isso. Tá ótimo. Obrigado. Como o pastor bem mencionou, nós estamos vindo lá de Guarulhos, São Paulo. Fizemos uma boa viagem e quero aproveitar também para agradecer ao querido irmão Adriano, que me conduziu até aqui, e a todos os irmãos que têm nos recebido com tanto carinho, em especial ao pastor Elon, a sua digna esposa, irmã Joyce, e todos os obreiros que estão cooperando e ladeando para que esta obra seja feita com excelência. E eu fico muito feliz, estou muito honrado em fazer parte desta escola bíblica, e quero dizer aos irmãos da minha empolgação, do meu entusiasmo de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que nós temos estudado, daquilo que nós temos aprendido da parte de Deus, e tem sido muito bom, muito especial mesmo. Eu quero, neste momento, convidar vocês para que abram as suas Bíblias juntamente comigo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 9, para que, por meio da exposição, nós aprendamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. O tema dessa escola bíblica é um tema muito importante. Foi-me concedido um tema extraordinário em relação ao serviço cristão, e o obreiro que é chamado por Cristo, nesse sentido, deve imitá-lo. Eu coloquei no material de vocês, na apostila, o tema Resgatando a Essência do Chamado Divino. E eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, porque hoje nós vamos abordar alguns aspectos introdutórios, e amanhã a gente adentra mais profundamente no exercício do estudo que está na apostila de vocês, tá ok? Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre alguns fundamentos da vida cristã, principalmente do obreiro. E quando eu digo obreiro aqui, eu não estou falando só daquele que tem um cargo eclesiástico, como um diácono, um cooperador, um pastor, um evangelista, um presbítero, mas a todos aqueles que estão envolvidos diretamente na obra de Deus e no trabalho do Senhor, ok? Então, com certeza, estaremos mergulhando nesse assunto. E antes de lermos o texto, também já pedi a permissão ao pastor da igreja para anunciar aos irmãos dois dos livros que o Senhor tem me concedido a graça para escrever. Tem outros, mas eu não consegui trazê-los por conta de questões relacionadas à editora e ao tempo que não foi o suficiente para que estivessem prontos. Mas eu trouxe aqui dois títulos. O primeiro chama-se Pregando com Excelência, uma introdução à homilética, uma introdução à pregação. Este livro tem sido uma bênção para muitas pessoas pelo Brasil afora e tem edificado, auxiliado, dado suporte muito grande para pregadores da palavra de Deus. Se você ainda não prega, depois de ler esse livro, você vai passar a pregar. Se você já prega, vai pregar melhor ainda, porque não há nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, aqui eu coloco um pouquinho da minha experiência de cerca de 20 anos pregando pelo Brasil afora, né, em outras nações, nos grandes eventos do nosso país, e também ensinando em várias e várias escolas bíblicas e teológicas. Então, nós temos aqui várias questões envolvendo a pregação, desde, eu coloco aqui, questões relacionadas ao pré-púlpito, ao púlpito e ao pós-púlpito. Como o pregador deve se comportar biblicamente nesses três âmbitos: antes de pregar, na pregação e após a pregação. Então, um mini curso de pregação você vai
ser muito edificado. É muito didático, o livro não tem nada de técnico, é bem didático, a linguagem é bem acessível, porque, como professor, eu tenho que ter isso em mente. O bom professor é aquele que traz coisas complexas e simplifica-as para aqueles que estão lhe ouvindo. E eu já começo falando dos 4 verbos da pregação. Quais são os 4 verbos da pregação? Ler, interpretar, explicar e aplicar. Se o pregador não usa nenhum desses verbos na sua pregação, ele fez outra coisa, mas não pregou. Ele discursou, ele falou, ele vociferou, mas ele não pregou. A pregação precisa ter esses 4 verbos. Então, esse livro é uma benção. Este outro aqui é Sala Teológica, interpretando a Bíblia de maneira didática e profunda. Então, ao passo que este é para pregar, falar em público, oratória, retórica, comunicação, expressão verbal, este aqui é de interpretação bíblica. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte eu explico o que é hermenêutica, o que é exegese, quais são os princípios fundamentais da interpretação bíblica, porque a Bíblia não é um livro fácil de ser entendido. Sim ou não? É um livro simples? Algumas passagens são fáceis, você lê e entende na hora. Agora, tem outras que você, por mais que estude, ainda fica com dúvidas. Então, como saná-las, como resolvê-las, como dirimi-las? Aqui eu ensino. Na primeira parte, falo sobre os obstáculos, os princípios fundamentais da interpretação. Por exemplo, um deles é: a Bíblia interpreta-se a si mesma. A melhor intérprete para a Bíblia é a própria Bíblia. Eu coloco aqui: a Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz, e tantos outros princípios. Na segunda parte, que é a que eu mais gosto, eu interpreto junto com o leitor e faço a exegese, a interpretação ortodoxa, correta, de dezenas de versículos que muitas vezes são mal interpretados pela maioria daqueles que, de fato, não se atentam na leitura do texto. Por exemplo, são dezenas de versículos, tá? Que a gente acha que entendeu e quando vai ver profundamente era outra coisa. Vou citar um deles aqui, aleatoriamente. Bom, Romanos capítulo 12, versículo 13. Não sei se dá para colocar aí na tela. Romanos 12, versículo 13. O que é que está escrito lá? Comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Primeira parte. Aí a gente lê, e a ideia geralmente que nós temos é a seguinte: bom, quando eu estiver com uma necessidade, eu comunico aos santos, comunico aos crentes para que eles me ajudem. Não é isso que a gente pensa no senso comum? Só que o texto está dizendo o contrário. O texto está dizendo assim: comunicai com, não é comunicai aos santos, comunicai com os santos, ou seja, esse comunicai ali é compartilhar. Compartilhai com os crentes, com os santos, nas suas necessidades. Ou seja, se um crente, um santo da igreja, estiver com uma necessidade, eu devo compartilhar com ele daquilo que eu tenho. Então, eu compartilho com os santos. Não é uma ideia de que eu, estando em necessidade, vou falar, comunicar para eles me ajudarem. Não. Comunicar ali não é falar, é compartilhar. É dividir, é repartir. Quem entendeu, diga amém. São vários versículos, tá? Por exemplo, Jacó foi enganador, enganado ou ambos? Que geralmente a gente vê o pessoal descendo a lenha no Jacó, coitado do Jacó apanha que nem. E quando você vai ver na Bíblia, quem foi esse monte de gente que Jacó enganou? E você não acha. Por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia com atenção para falar o que falam. Outra questão: Jesus é a rosa de Saron? Um anjo descia para curar o primeiro que pulava no tanque de Betesda, de fato? A parábola das 10 virgens, como deve ser interpretada? Jesus guardou o sábado? A fé deve ser como um grão de mostarda? Ou do tamanho do grão de mostarda? Bom, são vários versículos, tá? O galo que cantou quando Pedro negou Jesus era um animal ou era outra coisa? Bom, olha, depois que você lê esse livro aqui, ele se transformou em 4 cursos numa das escolas que eu ministro, que é a Academia de Pregadores,
e tem revolucionado em 50 países a vida de muitas pessoas. Então, eu recomendo fortemente que você adquira esses materiais. Toda a verba arrecadada com esses livros, eu estou deixando você de pé propositalmente, porque depois a gente vai sentar, e vai ficar bastante tempo sentado, né? Para circular o sangue, tá? Então, toda a verba arrecadada com esses livros, a gente consegue reverter a uma ONG, pastor, que eu e minha esposa a gente preside, chama-se Criança Esperando. Faça uma família feliz. Não é Criança Esperança, tá? Criança Esperando. Faça uma família feliz. E é muito fácil você contribuir com essa família, né, com essas crianças, porque só são duas, meus dois filhos, né, a Ana Isabela e o Rodrigo Augusto. E todas as vezes que a gente sai, eu e minha esposa, eles ficam esperando, né, esperando a gente levar um danoninho, né, um biscoito, um chocolate, eles ficam esperando. E a família feliz é a minha, né? Se você comprar, eu vou ficar muito feliz, junto com a minha família, para a glória de Deus. Meus irmãos, claro que eu estou brincando, mas a gente costuma reverter uma boa parte das vendas dos livros para missionários, amigos que estão espalhados pelo mundo afora. Uma dessas obras que a gente auxilia teologicamente e financeiramente está no Peru, pastor. São 30 crianças órfãs de pai e mãe, que ficam na selva peruana, divisa com o Brasil, ali no meio da Amazônia, e elas não têm nem o que comer. Então, a gente, todos os meses, envia um recurso ali para ajudar, auxiliar essas crianças nesse trabalho tão lindo. Então, os irmãos, não estou falando isso para sensibilizá-lo, tá? É só para informá-lo. Uma das obras que a gente ajuda, uma das famílias que a gente auxilia. E, se eu sentir de Deus, posso até presentear alguém ao final, né? Às vezes Deus toca no nosso coração para a gente presentear alguém. Como eu sei que eu não vou sentir nada hoje, né? Porque nessas horas o coração fica pior que o de Faraó. Não é brincadeira, esses aqui já são do pastor, vai ficar separadinho aqui. Muito bem, queridos, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Quem achou o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 9, pode dizer um sonoro amém? Vamos ler? Está escrito assim, ó: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas. Você vê que não é em sua, no singular, é em suas gerações, no plural. Um homem extraordinário. Ele foi justo e perfeito em todas as gerações pelas quais ele passou. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Você vê que a Bíblia não diz andou. Um dia ele andou com Deus, um dia só, uma semana. Não. Andava, ato contínuo. Noé tinha comunhão com Deus a vida inteira. E é por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre aspectos relacionados ao ato de andar com Deus e servir ao Senhor com base na vida de Noé. Quem pode dizer amém? Se você puder, tome o seu assento, esteja à vontade. Sentiram, né? Assembleiano gosta de ficar, né, tranquilo e tal. A gente tem esse jeito. Muito bem, queridos. Nós estamos numa escola bíblica, e essa escola bíblica, ela visa o crescimento espiritual, intelectual, o amadurecimento de cada um de nós como homem e mulher de Deus. E isso só pode acontecer pelo estudo sistemático e profundo da palavra do Senhor. Por que isso acontece? Eu disse a vocês que vamos trabalhar aspectos introdutórios da importância do conhecimento bíblico, porque estamos numa escola, e escola implica ensino-aprendizagem. Quem pode dizer amém por isso? Quando a gente fala de escola, a gente está falando implicitamente de aprendizagem, ensino, crescimento intelectual. Só que é uma escola bíblica, então também envolve o aspecto espiritual. Mas eu só posso crescer nesse conhecimento, que é um conhecimento de Deus,
o conhecimento teológico é o conhecimento da palavra de Deus, se eu me dedicar às Escrituras. Então, eu gostaria de adiantar aos irmãos, esclarecendo-os, relembrando-lhes algo que vocês, obviamente, já sabem, mas é importante a gente ressaltar novamente, que a vida cristã ela deve estar baseada nas Escrituras Sagradas. Caso contrário, nós estaremos despregando o Evangelho ao invés de pregarmos o Evangelho. A palavra de Deus vai nos dar base e subsídio suficientes para crescermos em Deus, para a glória de Deus e para servirmos melhor à igreja, ao próximo e à nossa família, consequentemente à sociedade. Vejam que, conhecendo a Bíblia, a gente pode resolver todas as situações complicadas e problemáticas da nossa vida. Porque sem o conhecimento bíblico é impossível servir a Deus da maneira correta. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu ver se eu consigo te explicar melhor. Quando a gente observa, biblicamente falando, os aspectos relacionados à vida cristã, nós vamos perceber com muita nitidez que todo aquele que serve ao Senhor precisa conhecer a sua vontade. Como é que eu vou servir a Deus se eu não sei o que é que Ele quer? Como é que eu vou obedecer a Deus? Vocês acham que obedecer a Deus é importante, sim ou não? Como que eu vou obedecer a Deus se eu não sei o que Ele quer? Como que eu vou obedecer uma ordem divina se eu não sei qual é a ordem? Então eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus, registrada, escrita, que Deus deixou para nós a sua vontade. A vontade de Deus não deve ser procurada de maneira mística. Eu sei que é perigoso dizer isso no meio pentecostal, mas eu estou com base bíblica lhe dizendo, a vontade de Deus não deve ser procurada de maneira mística. O que eu quero dizer com isso? Que nós não devemos procurar a vontade de Deus por meio de profecias. Eu não devo procurar a vontade de Deus por meio de revelações. Eu não devo procurar a vontade de Deus por meio de sonhos. Eu não devo procurar a vontade de Deus por intermédio de sacerdotes que eu acredito terem um contato especial com Deus em detrimento a mim. Mas, pastor, isso não pode acontecer? Pode acontecer, mas é exceção à regra. Quando a gente pede, por exemplo, direção a Deus, quando a gente pede para Deus, Senhor, o que é que eu devo fazer em determinada situação? Geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente, essa oração, este pedido, está escondendo uma ignorância bíblica da minha parte. Porque se eu conhecesse profundamente a Bíblia, eu deixaria de fazer muitas orações desnecessárias. Pastor, como assim? Deixa eu melhorar aqui o argumento. Às vezes a gente diz assim, Senhor, o que é que eu devo fazer em relação a esta área da minha vida? Por exemplo, esses dias, o jovem me abordou e disse, pastor, eu estou com dúvida em relação à vontade de Deus para uma determinada atividade que eu quero realizar. Mas qual é? Ele disse, eu estou namorando com uma moça, pastor, e eu não sei se é de Deus esse namoro. Eu disse, ok, isso é muito subjetivo, mas me explica melhor. Ele disse, porque ela não é crente. E aí eu estou com essa dúvida, mas eu estou orando a Deus, viu, pastor? Para dar tudo certo. O que o senhor me aconselha? O senhor acha que é de Deus? Eu estou pedindo para Deus falar. Eu estou pedindo para Deus usar um profeta para confirmar. Eu falei, querido, para com isso. Em primeiro lugar, esta oração sua já demonstra um desconhecimento seu da Bíblia. Se você conhecesse a Bíblia, você não precisava ter essa dúvida. Já está claro nas Escrituras o que você deve fazer.
O que eu devo fazer, pastor? Ele esperava que eu ia dizer, não, continua firme, vai orando, que Deus vai transformar a vida dela, e ela vai ser crente, não sei o quê. Falei, não é a vontade de Deus que isso aconteça. Como é que você tem tanta certeza, pastor? Ué, a Bíblia diz que é julgo desigual, queridão. Se a Bíblia diz que é julgo desigual, quem sou eu para dizer que é julgo igual? Aí ele disse, não, pastor, mas eu conheço uma pessoa que também namorou com um que não era cristão, e aí ela passou muitos anos orando e tal, e essa irmã, ela lutou, batalhou em jejum, oração, ela se converteu, já é uma bênção o casamento. Eu falei, hoje, vai ver o que ela passou. Precisava ela ter passado por aquilo? Ele disse, pastor, realmente não. Mas não era a vontade de Deus que ela passasse? Eu disse, não. Quem casa somos nós, não é Deus. Quem escolhe somos nós. E a Bíblia já diz como a gente deve fazer. Aí eu disse para ele, você conhece um caso que deu certo, eu conheço 100 que deram errado. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara nesse sentido. Eu estou dando só um exemplo. Quem está entendendo? Bem exagerado para provocar mesmo, para você não dormir, né? Então, a Bíblia já deixa claro como a gente deve viver, como a gente deve agir. Só que a gente tem uma mania feia, para não falar outra coisa, nós pentecostais, eu estou dizendo, de querer dizer assim, não, eu não quero ler a Bíblia. Não tenho preguiça, não quero, não. Estudar não, escola bíblica não, curso de ensino não, escola dominical não, eu quero um manto, eu quero um negócio, eu quero rodopiar, eu quero ver o poder de Deus, eu quero que o profeta chegue e me fale o que eu tenho que fazer, eu não quero me esforçar, eu não quero ter trabalho, eu quero que o negócio chegue prontinho, mastigadinho, deu aqui, ó, o anjo trouxe a bandeja, receba. Esse é um grande erro nosso. Se nós conhecemos a Bíblia profundamente, nós saberemos como agir segundo a vontade de Deus. Quem pode dizer glória a Jesus por isso? Então, vamos lá. Se eu não conheço a Bíblia profundamente, eu posso até orar. Posso até orar bastante, mas vou orar errado. Porque se eu não conheço a Bíblia, onde é que a gente aprende a orar corretamente? Pela palavra. Se eu não conheço a palavra, eu vou orar corretamente? Não tem como. Esses dias mesmo eu estava saindo de um culto, e aí eu não enxergo muito bem, mas eu ouço bem, para valer. Né? Minha esposa até brinca, tem ouvido biônico. Eu estou ouvindo o que está acontecendo lá fora. Aí eu estava passando, e eu não queria ouvir, mas tinham 2 jovens conversando na porta. Eu tinha que passar, eu não ia passar tapando os ouvidos, né? Seria ridículo da minha parte, deselegante. Aí eu passei e ouvi eles falando assim um para o outro. Ele falou, ora aí por mim, varão. Um falando para o outro, ora por mim aí, porque eu estou orando a Deus aí para Deus revelar os números da Mega Sena. E se Deus me revelar, olha, se eu for abençoado, eu vou abençoar a tua vida, hein? E o outro falou, amém, varão, em nome de Jesus, em nome de Jesus vai dar certo. Olha só a mentalidade de 2 pessoas que desconhecem profundamente a palavra de Deus. Se eles conhecessem a palavra de Deus, eles saberiam que essa oração ela nem deveria ter sido feita. Porque Deus não entra nisso. Como que Deus vai revelar? Irmão, olha que absurdo. E o outro ainda disse em nome de Jesus. Porque para alguns o nome de Jesus é um mantra espiritual. É um abracadabra do céu. Você fala, é um passe de mágica e as coisas acontecem. Quando a Bíblia diz assim, orar em nome de Jesus, o que a Bíblia está dizendo? Para no final da frase eu colocar, em nome de Jesus. É isso? Não. Para eu pedir tudo que eu quiser e no final da frase eu falo, em nome de Jesus. Agora sim. Se falar em nome de Jesus, Deus nem ouve. Deus fica lá no trono assim, ó. Vamos ver, você vai falar em nome de Jesus. Ah, não falou. Não, nem vou ouvir essa oração. Não, irmão, não é isso. Quando Jesus disse assim, vocês devem orar em meu nome, ele está falando como se eu estivesse orando. Quem entendeu? Ou seja, resumindo, segundo a minha vontade. Então, falar em nome de Jesus não é um mantra espiritual, que virou moda até entre pessoas que não são crentes. Já perceberam? Esses dias eu estava vendo, o irmão passou, eu estava com ele, aí ele passou por uma pessoa e disse assim,
Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Aí o outro disse assim, tudo bem, está indo para onde? Ele disse, eu estou indo trabalhar em nome de Jesus. Eu falei, ué, como assim, trabalhar em nome de Jesus? Quer dizer que Jesus não podia ir, ele está indo no lugar? Em nome dele, no lugar dele? Não está entendendo. Não, eu não estou indo trabalhar em nome de Jesus. Eu estou indo trabalhar. Graças a Jesus, mas não em nome de Jesus. Quem entendeu? Em nome de, muito mais profundo. Em meu nome expulsarão demônios, ou seja, eu estou dando essa autoridade para vocês fazerem. Em meu nome vocês orarão, pedirão ao Pai, e Ele vos concederá, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, vocês orarão segundo a minha vontade. Deus vai ouvir e responder. Agora, se orar errado, Deus não responde. Deus não tem compromisso com a oração que é feita em desacordo com a sua justiça, com a sua bondade, com o seu amor. Quem está entendendo o mistério? Não vai ficar triste não, né? É o que a Bíblia ensina. Por quê? Tem gente que acha que a oração vai resolver tudo. Mas a oração não resolve tudo. Pastor, misericórdia. Veio lá de São Paulo para ensinar heresia? Não. Eu estou ensinando o que está na Bíblia. Oração não resolve tudo. Sabe qual que é um dos grandes erros da igreja brasileira, dentre tantos que a gente tem? A gente quer agir quando deve orar, e a gente quer orar quando deve agir. Aí vira uma bagunça. Aí não vai dar certo. Por exemplo, tinha um jovem que ele era muito inteligente, eu sempre aconselhava ele, pastor Elon. Falou, querido, você tem que estudar. Você é um cara fantástico, você tem uma inteligência fora do comum. Faça uma faculdade, vai estudar, vai se dedicar. E ele, não, a hora vai dar certo e tal. Depois de um tempo, eu encontrei com ele, ele disse, pastor, tenho uma novidade para lhe contar. Eu disse, pois não, eu vou entrar na universidade. Eu disse, glória a Deus, até que enfim, hein? Agora sim, paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida e tal. Ele falou, vou entrar na USP. Quem conhece a USP lá em São Paulo? O vestibular mais difícil do Brasil, a FUVEST. Eu vou passar na FUVEST, pastor, vou entrar na USP. Eu disse, que maravilha, agora eu senti firmeza. Quanto tempo que você já está estudando? Ele disse, como assim, pastor? Eu disse, como assim o quê, desmantelado? Você acabou de dizer que vai entrar no vestibular mais difícil do Brasil. Quanto tempo que você está estudando? Fazendo cursinho? Quantas horas por dia você está se dedicando à leitura? Ele disse, não, pastor, eu estou fazendo a campanha de Daniel, 21 dias de oração e jejum no monte. Falei, Jesus, me ajuda. Eu falei, terra seca, então quer dizer que você, em vez de orar, em vez de estudar, você está orando? Ele disse, pastor, tudo é possível ao que crê, né? A Bíblia diz, tudo pedir em oração, crendo, recebereis. A gente é especialista em citar versículos fora do contexto, quando nos convém. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu fiquei imaginando o que passava naquela cabecinha de bagre dele. Fiquei imaginando, eu acho que ele está pensando assim, no dia do vestibular, vai descer um varão branco com a lousa dourada, com as letras prateadas com gabarito. Né? Receba o gabarito. Eu acho que era isso, estava passando na cabecinha dele. Pergunta, que vocês já devem saber a resposta. Vocês acham que ele passou ou não no vestibular? Claro que não. Mas pastor, ele não é crente, porque ele orou, Deus vai envergonhar o seu servo. Tem gente que ainda fala assim, Deus não vai envergonhar o seu servo, ele está buscando o pastor. Deus não vai envergonhar seu servo, é o servo dele que está envergonhando a Deus. Ele foi reprovado. Por quê? Porque ao invés de estudar, agir, ele estava orando. Tem que orar? Tem, mas agindo. A oração é complemento da ação. Quem pode dizer glória a Deus? Porque a oração não vai resolver tudo. A mesma Bíblia que diz, tudo que pedires em oração, crendo recebereis, é meu nome, segundo a minha vontade. É a mesma Bíblia que diz, lá em Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E agora? Aí, glória a Deus some, né? Para gastardes em vossos deleites. Olha aí, o pessoal da mídia é rápido. Antes de eu falar, eles já estão colocando lá, a revelação. Porque a pessoa, ela não conhece o mundo espiritual, porque ela não lê a Bíblia, e ela acha que é tudo na base do misticismo. Bate o pé que vai dar certo, irmão. Determina, pá,
vai abrir a porta, vai passar. Agora, ó, é uma benzedeira espiritual. Bateu o pé, o irmão ungiu você com óleo, pronto, pode ir, não precisa nem estudar, vai passar agora, vai nada. Porque Deus é justo e Deus não trabalha com corrupção. Então Deus, Ele nos ajuda, nos auxilia, nos mostra. E a gente às vezes não quer ver, porque a gente está com a visão oculta do fanatismo religioso, achando que espiritualidade é crer em coisas absolutamente supersticiosas. Jesus me ajuda. Orar quando tem que orar. Agir quando tem que agir. Não misture as coisas. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, vai fazer o quê? Vai orar? Não, sem... não é indireta para ninguém não, né? Se for indireta para mim. Não, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu vou comer essa lasanha, Senhor. Toda caloria seja repreendida agora, em nome de Jesus. Vai funcionar? Bom, seria que funcionasse, hein, varão? Seria bom demais, né? Eu não estava com esse peso. Ué, não tinha diabético. Na igreja estava todo mundo. Não, para emagrecer, ó, é fechar a boca, é fazer exercício físico, é praticar atividade, é fazer isso, fazer aquilo, cortar o açúcar, cortar o... Irmão, dá trabalho. Só que nós achamos que não devemos ter trabalho. A gente acha que a oração tem que resolver tudo. Eu sou crente, eu oro e pronto. É um abracadabra. E Deus resolve, ponto final. Porque eu sou crente. Só que o crente verdadeiro, ele se baseia na palavra, ele é sábio. Ele não é supersticioso. É igual o caso, um amigo teve um princípio de infarto. Foi ao médico, o médico olhou para ele e disse: meu senhor, pastor, cheio do Espírito Santo, pregador, homem de Deus, santo na presença do Senhor, homem de Deus. Mas aí ele chegou diante do médico, o médico falou para ele: olha, o senhor quer viver? Se quero, doutor. O senhor ama a sua família? Amo. Ama a sua esposa? Sim. Ama os seus filhos? Sim. Quer continuar vivendo? Quero. Então, para de comer isso, para de comer isso, corta isso, corta aquilo outro, não sei o quê, e vai praticar atividade física, não sei o quê, não sei o quê. O senhor entendeu? Senão o senhor vai morrer. E não vai demorar muito, não, nesse ritmo que o senhor está. Aí ele disse: não, doutor, tudo bem, está certo. Quando saiu da sala do doutor, quando fechou a porta do consultório, disse: está repreendido em nome de Jesus. Médico da terra sabe de nada, meu médico é o Senhor. E tome lasanha, e tome churrasco, e tome feijoada. 3 meses, terra do pé junto. Bateu as botas. Morreu. Aí os irmãos da igreja disseram: meu Deus, como que o senhor permitiu que o pastor fulano, servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, pregador da tua palavra, homem de caráter, como que ele morreu tão cedo? O que o senhor permitiu? Eu imagino Deus lá no céu. Eu usei um médico em profecia para ele não creu. Orar e agir. Agir e orar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou usando esses exemplos bem fortes para te sacudir. Porque senão não adianta. Né? Se eu chego aqui e coloco melzinho, né? Eu costumo dizer que eu não sou pregador de dipirona, sou pregador de bezetacil. Né? Porque bezetacil dói, mas irmão, você sai já tinindo, como dizia minha mãe. Eu não é. Eu lembro que uma vez eu cheguei no hospital cambaleando, morto, doente, morrendo. Aí veio uma enfermeira desse tamanho assim, o braço dela parecia uma tora de jatobá. Ela falou: senhor, por favor. Eu falei: aqui, né? Aí eu... Tá! A injeção, eita Jesus, vi até o céu, né? E, irmão, quando eu saí da sala, eu já estava firme e forte. Dói, mas cura.
Quem entendeu, diga amém. A verdade é assim. Então, estou usando exemplos aqui, simples da vida, mas que vão despertar o seu entendimento para você não praticar os erros que você estava cometendo antes. Quer ser abençoado na área física? Se dedique à área física. Faça o que tem que ser feito. Quer ser abençoado na área espiritual? Faça o que tem que ser feito na área espiritual. Quer ser abençoado na área intelectual? Faça o que tem que ser feito na área intelectual. Não venha colocar a oração como um escudo para resolver o problema que você deveria resolver de outra maneira. A oração deve estar em todos os aspectos da nossa vida e em todas as práticas que nós estivermos executando, mas não pode substituí-las. Quem pode dar um glória a Deus é mesmo sem querer? Você está entendendo, querido? É assim, porque há coisas que a oração não vai resolver. Eu preciso agir. Eu preciso fazer. Por exemplo, muitos anos atrás, teve uma Copa do Mundo de futebol, e aí eu me lembro que estava assistindo, e aí o jogador tinha feito, acho que 2 ou 3 gols. O repórter foi falar com ele, né? E aí, como que você está se sentindo? Você deu a vitória ao seu time e tal. Aí ele disse assim, eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Ele era crente. Amém, glória a Deus, bonito, né? Ele não atribuiu, assim ele disse, foi o Senhor, foi Deus e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu era novo convertido, e eu fiquei pensando, sempre fui meio... Aí eu fiquei pensando, falei, peraí. Ele disse que foi Deus que fez ele fazer o gol. Então, quem fez o gol foi Deus, não foi ele. Ele está agradecendo a Deus e tal. Ok, tudo bem, ele é crente, né? Ele está dando glória ao Senhor. Só que eu descobri depois que o goleiro do outro time também era crente. Aí minha cabeça, peraí, entrou em parafuso, aí começou a sair fumaça. Falei, peraí, imagine a cena, né? Aí eu comecei a reproduzir na minha cabeça a cena. Ele, atacante, está em direção ao gol, e ele na mente dele está orando, né? Senhor, eu tenho que fazer esse gol, meu time tem que ganhar, eu sou teu servo, me ajuda a chutar no lugar que esse goleiro infeliz não vai pegar. Do outro lado está o goleiro crente também. Senhor, eu preciso pegar essa bola, Senhor. O Senhor me ajuda aqui, me revela o canto. Se Deus ouve um e não ouve ao outro, Deus está sendo injusto com alguém. Se Deus for injusto com alguém, Ele deixa de ser Deus. Porque Deus é 100% justiça. Deus é tão justo que Ele não pode ser injusto nem com o diabo. Tanto é verdade que o diabo ainda existe. Já parou para pensar nisso? Deus é justo com todos. Ateus, crentes, judeus, islâmicos, espíritas, macumbeiros. Não interessa. Deus é justo porque a essência dele é justiça. Não estou falando de salvação. Estou falando de justiça. Quem entendeu? Então, enquanto um está pedindo uma coisa, o outro está pedindo outra. Imagine você se Deus fosse atender todas as nossas orações. Você estava aqui? Pensa direitinho, não precisa responder não, mas pensa. Se Deus atendesse todas as suas orações, será que você estaria aqui nessa noite? Eu posso falar de mim? Eu não estava. Mas certeza absoluta que eu não estava aqui, irmão. Eu estava longe uma hora dessa, eu estava, quem sabe, lá na Torre Eiffel, tomando água de coco e tal. Você também não estava, não. Porque a gente faz orações sem pensar nas consequências que elas têm. Se Deus atendesse positivamente tudo o que a gente pede, a gente não estaria aqui e o mundo seria um caos. Por isso que Deus não dá tudo o que a gente pede, mas tudo o que a gente precisa. Deus pode não ter te dado aquilo que você deseja, mas Ele te deu aquilo que você necessitava. Quer ver um exemplo máximo disso? A salvação.
Porque a salvação é o presente de Deus para pessoas que não merecem, pessoas falhas, pecadoras, pessoas que não têm condições de entender os propósitos santos de Deus, mas que Ele concede a sua infinita misericórdia para estarem vivos de pé e para serem privilegiados e dizerem: somos servos de Deus, somos salvos pela graça. Quem pode levantar a voz e glorificar a Deus? Então, queridos, eu preciso entender isso. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou orar, mas vou orar errado. Posso passar 10 horas de joelho orando, mas se eu não conheço a Bíblia, eu vou orar errado e não vai adiantar muita coisa. Não vai ter eficiência, não vai ter eficácia na oração. Sim ou não? Isso é muito importante. Muito importante. Por exemplo, tem crente que reza. Você ri? É verdade. Eu rezava quando eu era novo convertido, me ensinaram. Pastor, mas na igreja evangélica, na Assembleia de Deus, os irmãos me ensinaram a rezar. Os irmãos começavam o culto dizendo assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino. Aí depois ia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Como é o nome disso? Reza. Repetições. Onde a Bíblia diz para a gente fazer isso? Em lugar nenhum. Onde a Bíblia diz para a gente não fazer isso? Em vários lugares. O próprio Jesus disse: quando fores orar, não useis de vãs repetições. Está vendo a importância de conhecer a Bíblia? Ah, pastor, mas aí, pastor, Jesus disse para a gente: quando for orar, orareis assim: Pai nosso que está no céu. Então você entendeu errado. Porque quando Jesus disse para a gente orar assim, Ele está falando: repitam as mesmas palavras. Ele está falando: orem nessa ordem. Orem com esse esboço. Quando vocês forem orar, Ele está dizendo, vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu. Ou seja, na oração de vocês, não se esqueçam que o Pai está nos céus. Quando vocês forem orar, vocês vão dizer: santificado seja o seu nome. Ou seja, não esqueçam de santificar o nome de Deus na oração. Quando vocês forem orar, dizem: venha a nós o teu reino. Ou seja, peçam coisas espirituais na oração. Seja feita a tua vontade. Ou seja, quando vocês forem orar, não é para pedir para Deus fazer o que vocês querem, mas o que Ele quer. A tua vontade seja feita assim na terra como é no céu. No céu alguém consegue desobedecer a Deus? No céu a vontade de Deus é feita plenamente, sim ou não? Sim. Então a gente deve desejar que isso aconteça aqui. E ele vai orando. Então é um esboço da oração, não é para repeti-la. Porque nos versículos anteriores dessa oração ele diz: não useis de vãs repetições como fazem os gentios, como fazem os pagãos, como fazem os ímpios. Então, se eu não conheço a Bíblia, eu vou orar e vou orar errado. Aí eu vou abrir o Salmo 23, vou deixar lá em cima da mesa, né? Salmo 90 aberto aí, hein? Porque aí o espírito maligno, quando ele bateu o olho no Salmo 91, ele, ó, perna para que te quero. Superstição. Então, a oração deve ser feita, mas segundo a vontade de Deus. Se eu não conheço a Bíblia, eu vou orar, mas vou orar errado. Segundo, se eu não conheço a Bíblia, eu posso até jejuar, mas vou jejuar também de forma errada. Irmãos, hoje em dia, tem até que tomar cuidado para falar essas coisas, né? Mas tem cada tipo de jejum que inventaram, é uma criatividade tão grande que eu fico imaginando, onde leram isso na Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo? Não tem. E eles dizem que tem. Eles dizem que está na Bíblia. Esses dias encontrei um irmão, ele disse para mim que estava fazendo jejum de Coca. Pastor, estou fazendo jejum de Coca-Cola. Eu falei: é mesmo? Como é que funciona isso? Ele falou: não, eu gosto tanto de Coca-Cola que eu não estou tomando mais, me sacrificando ao Senhor. Eu disse: rapaz, está confundindo dieta com jejum. Dieta é uma coisa, jejum é outra. O outro irmão disse para mim que estava fazendo jejum de fazer a barba. O outro disse para mim que estava fazendo jejum de comer carne. Eu disse: esse eu também estou, mas não é porque eu quero, não. É porque o negócio está feio mesmo. Aí ele disse que estava fazendo jejum. Esse jejum não existe. O outro disse para mim que estava fazendo jejum de Daniel, comendo só legume e bebendo água. Eu falei: não é jejum, querido. Jejum é outra coisa. Daniel não fez jejum, ele fez uma dieta. Jejum é ficar sem comer e sem beber. Se está comendo e está bebendo, não é jejum.
É a coisa mais óbvia da terra, mas você vai explicar para as pessoas e elas não aceitam mais, porque elas não leem a Bíblia. Ah, mas eu li um livro aí que fala do jejum, aí pode fazer assim, pode fazer essa, tudo errado. E o pior é que vende, hein? Porque o povo não lê a Bíblia, aí o que ouve, aceita. Se eu não conheço a Bíblia, eu posso orar, mas vou orar errado. Vou jejuar, mas vou jejuar errado. Esses dias o irmão, um aluno, né? A gente trabalha com sala de aula, e aí, ensinando teologia, e o aluno disse assim, pastor, estou fazendo 30 dias de jejum direto. Eu falei, rapaz, parabéns. Eu pensei que eu era crente, mas você ganhou. Como é que é esse jejum que você está fazendo, rapaz? 30 dias, você vai morrer. Ele disse, não, pastor, eu acordo às 8, quando é umas 10 horas da manhã, eu entrego. Falei, não é possível que eu estou ouvindo um negócio desse, não. Falei, então quer dizer que quando você sente fome, você come. Aí ele disse, pastor, é mais ou menos isso. E é jejum? Eu disse, pastor. Porque a partir da meia-noite, né? Eu falei, tá, mas meia-noite você está acordado? Não, eu estou dormindo. Então da meia-noite até as 8 você está dormindo, aí você acorda às 10, você entende o mistério. Olha a cabeça dele, achando que isso é jejum. Jejum é jejum, gente. Então, se a pessoa não conhece a Bíblia, ela vai jejuar e vai jejuar errado. Terceiro, se a pessoa não conhece a Bíblia profundamente, ela pode até cantar, mas ela vai cantar errado também. Nunca se ouviu falar de tantos hinos antibíblicos como nos nossos dias. Cânticos que se dizem gospel, evangélicos, mas não são. Por quê? Porque o que é que caracteriza um cântico a Deus, uma música para Deus, um louvor, como a gente chama, né? Para Deus. Simples, tem que ser para Deus, não para nós. Tem que enaltecer a quem? A igreja ou Deus? Você ou Deus? Pois é, mas o que a gente tem visto? O contrário. John Stott, o grande teólogo do século passado, ele dizia o seguinte, um dos momentos onde a igreja mais peca é quando ela canta. E ele estava falando exatamente disso, de letras que não condizem com as Escrituras. Posso te dar um exemplo? Alguns até que subestimam a nossa inteligência. Subestimam a nossa inteligência. Pastor, esses dias eu estava num congresso, aí as irmãs estavam cantando, e era bonito o hino tal, e a igreja alegre, e as irmãs alegres. E aí no meio da letra tinha uma frase que dizia assim, que Deus, Ele é tão poderoso que Ele abre porta, de preferência, onde não tem parede. E o povo, glória a Deus. Eu falei, peraí, não precisa ser PhD de Harvard. Só 2 neurôniozinhos você usa, você já vê que tem alguma coisa errada. Deus, Ele de preferência abre porta, vamos lá, olha lá, vamos pensar. Vai abrir uma porta onde não tem parede. Aí Deus faz o quê? Coloca uma porta e aí Ele abre. Que Deus é esse complicado, irmão? Se não tem parede, pelo amor de Deus, é só passar. Que negócio de popó, é o Chapolin agora? O Deus da Bíblia não faz isso. Só que a gente ouve e dá glória a Deus, que acha lindo. Oh, que Deus maravilhoso. Abre porta onde não tem parede. Se não tem parede, é só passar, queridão. Então são coisas que fogem às Escrituras. Fogem às Escrituras. Outra vez eu estava num evento, e aí os jovens estavam cantando, e no hino dizia mais ou menos assim, e quando Jesus morreu, Satanás fez uma festa no inferno, e eles estavam festejando lá com os demônios, e de repente Jesus desceu, e quando Jesus desceu, a porta do inferno estava fechada, aí Jesus bateu o pé, quebrou, entrou, aí Satanás estava comemorando, de repente ele viu Jesus, ficou assustado, aí Jesus falou, coloca a cabeça no chão, aí pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave do inferno, glória a Deus, irmão, o povo, glória a Jesus. A única pergunta é, onde está escrito na Bíblia? Vamos parar para pensar um pouquinho?
Jesus morreu, o diabo fez festa. No inferno ainda, que ele nem está lá. O diabo não está no inferno. Onde o diabo está? Segundo a Bíblia. As regiões, nos ares, na atmosfera. Ele não está no inferno, ele não domina o inferno, ele não manda no inferno. Ele não está no inferno. Ele está solto. E como que ele ia fazer festa depois da morte de Jesus, se Jesus morreu sem pecado? Ou seja, ele foi derrotado na cruz, como é que ele vai fazer festa, pelo amor de Deus? Olha a incoerência, as pessoas não leem a Bíblia. Se a pessoa não conhece a Bíblia, ela não vai entender o processo. Não vai cantar direito, vai cantar coisas absurdas. Quem está entendendo, diga amém. Não, o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. Então, o diabo pisou na cabeça de Satanás, tomou uma chave do inferno. Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso. Mas as pessoas ouvem, acham bonito e dão glória a Deus. Então, quando a gente canta, a gente tem que cantar o que está na Bíblia. Por isso que o salmista disse: Senhor, eu quero cantar a tua palavra. Canta a palavra de Deus que você não erra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia nos ensina. Só que eu tenho que querer aprender. Eu tenho que me dedicar. A Bíblia é a palavra de Deus. E em nenhum lugar você lê assim: leia a Bíblia. Não incentiva a gente a ler, incentiva a gente a estudar, meditar e examinar. Examinar as Escrituras, meditar na lei, estude. Agora, você lê qualquer livro, lê jornal, lê revista, lê. É ou não é? Eu preciso então me dedicar ao conhecimento, à palavra do Senhor. Porque se eu não conheço a Bíblia, eu vou orar errado, vou jejuar errado, vou cantar errado e vou pregar errado. Nunca se ouviu em tantas pregações heréticas como nos nossos dias, gente. Com a internet, então, isso foi potencializado milhares de vezes. Eu não vou citar nomes aqui por ética, mesmo porque estamos gravando, mas vocês sabem, os falsos profetas estão aí, para qualquer um ver. E o pior de tudo, eles têm público, e um público gigantesco. Quanto pior for a mensagem, mais gente para ouvir. Quanto mais falsa for a profecia, mais gente para crer. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Mas louvado seja o Senhor, porque tem igrejas como esta, que aprendem a palavra, louvam a Deus pela palavra, se dedicam à palavra. A Assembleia de Deus é a igreja da palavra. Kamaia, Sheia, Surimi, Kandereva, Súbria. Nós somos pentecostais e o pentecostalismo está baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Nós não vamos recuar, nós vamos avançar pelo poder daquilo que está escrito. Pregações absurdas. Esses dias um aluno mandou para mim: pastor, dá uma olhada nesse vídeo. Olha só o que está acontecendo. Aí tinha um pregador muito, mas muito famoso, muito, mas muito mesmo, da internet. Um jovem pregador, e ele estava num podcast, no maior do Brasil, e ele estava dando uma entrevista, e o entrevistador não era cristão, dizia até que ele é ateu, e ele perguntou assim: ô pastor fulano, o que vai acontecer com aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho? Elas vão para o inferno ou vão para o céu? Olha o que o pregador disse, para milhões de pessoas, que acham que ele conhece a Bíblia. Ele disse assim: não, se ele nunca ouviu o evangelho, ele está salvo. Eu falei: não, Jesus, me ajuda. Ai, meu Deus, caiu a pressão. E o pior é que tem gente que está me olhando agora e está dizendo: qual foi o erro dele, pastor? Não é assim, não? É a maior heresia da história. Qual é a heresia dele? Vamos colocar na prática? Ele diz que quem nunca ouviu o evangelho está salvo, por quê? Porque é inocente. Então vamos fazer o seguinte: vamos salvar o mundo inteiro? Vamos. Fechem as igrejas. Tragam os missionários do campo, pelo amor de Deus. Esse povo está atrapalhando Jesus de salvar. Porque a pessoa está salva sem ouvir o evangelho. Eu vou lá atrapalhar? Eu vou lá pregar para ele, aí ele vai dizer: eu não quero. Aí agora você vai para o inferno. Porque se você não tivesse ouvido, você ia para o céu.
Agora que você ouviu, você está condenado. Então a gente está atrapalhando a Deus. Vamos fechar as igrejas, vamos tirar os missionários do campo. Por quê? Porque a pessoa, sem ouvir o evangelho, ela está salva. Então Jesus errou também, porque ele decide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus não era para ter falado isso, não. Era para deixar eles lá, porque eles eram salvos, porque estavam inocentes. Isso não é a Bíblia. Isso é heresia de perdição. E sabe o que o entrevistador disse? Olha que legal, muito bonito isso. Por quê? Porque agrada, é bonito, faz os ímpios aplaudirem. Por quê? Porque é incoerente, não é aquilo que a Bíblia ensina. Vou orar errado, vou jejuar errado, vou cantar errado, vou pregar errado, vou ensinar errado, vou votar errado. Não vamos entrar nessa, né? Porque senão, misericórdia. Né? Vou namorar errado, vou casar errado. Quem está entendendo, diga amém. Tudo na vida deve estar baseado na palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, eu conhecerei o Deus da palavra. É impossível, para a gente ir para o intervalo, é impossível conhecer a Deus, o Deus da palavra, sem passar pela palavra de Deus. Então, coma a Bíblia, se alimente da Bíblia, leia, estude profundamente, medite, examine as Escrituras, porque é ela, a palavra do Senhor, que vai transformar o teu viver e vai te colocar no lugar que Deus quer que você esteja. Quem acredita, diga glória a Deus. Deus abençoe. Daqui a pouquinho a gente continua em nome de Jesus, pastor.